Meu amigo Felipe, nosso amigo Menezes, no qual eu gostaria de saudar aqui a mesa informalmente, e meus irmãos e minhas irmãs de Goiânia. Eu me sinto muito à vontade em falar em Goiânia, porque os últimos embates eleitorais eu estive aqui presente e praticamente participei ativamente de todo o processo eleitoral, tendo a felicidade de conhecer os 4 cantos de Goiânia, não só o seu centro histórico, mas principalmente toda os seus bairros, Frecheira, Nova Goiânia, Mutirão, os Sem Teto, os distritos de Goiânia. E ao conhecer Goiânia, praticamente construí muitas amizades. Mas, meus amigos, nós estamos hoje vivenciando um momento histórico. Pernambuco tem uma grande oportunidade de eleger o presidente da República. E uma candidatura construída com uma visão estratégica do Brasil. E é bom lembrar que no segundo ano do governo de Dilma, o então governador Eduardo Campos já se posicionava em relação a algumas questões importantes que acontecia durante o governo de Dilma. Questões essas muito importantes para o país, como a falta de combate à corrupção. Todos se lembram, no primeiro ano do governo de Dilma, ela começou a fazer uma limpeza moral no seu governo. E o PSB se posicionou naquele momento favorável àquele processo. Já no segundo ano, Dilma recuou, retrocedeu e começou a flexibilizar e a deixar a corrupção a tomar conta do seu governo. Eduardo alertava naquele momento que a economia começava a parar, que a política econômica já não surtia mais os seus efeitos, que a prioridade dada ao mercado interno não conseguia reativar a economia nacional. Eduardo já começava a alertar da necessidade de serviços de qualidade no tocante à saúde, da educação e da segurança pública. Ou seja, Eduardo começava a falar a linguagem que a sociedade estava falando. E ao se posicionar em sintonia com as ruas, Eduardo foi convocado para ser presidente da República. Não foi um afastamento pontual, foi um afastamento construído em sintonia e em respeito ao sentimento do povo brasileiro. E Eduardo começou a construir a sua candidatura, conquistando de fato e direito a liderança dentro do PSB, começando a construir com muita determinação, com muita ousadia, a construção dos palanques estaduais. E hoje, apesar de ser presidente nacional de um partido pequeno, mas tem palanque em todo o território nacional, mostrando a sua capacidade de articulação e o seu poder de liderança. E Eduardo hoje, tendo como companheira a Marina, se coloca para o país com uma visão estratégica, com um projeto alternativo a essa polaridade que domina o país há 12 anos, do PT e do PSDB. E a partir de agora, Eduardo e Marina vão tomar as ruas do país, discutindo com a população, discutindo com todos os segmentos e colocando o seu programa de governo e, principalmente, trazendo como norte a grande gestão que fez em Pernambuco, no qual ele pretende também repetir em Brasília. Mas a eleição não é só presidencial. A eleição também é para governador. E nós vamos ter aqui uma eleição acirrada. Acirrada porque nós temos o nosso candidato Paulo Câmara. E nós temos uma oposição cujo candidato, o usineiro Armando Monteiro, ele usa de práticas não republicanas. E ao usar de práticas não republicanas, ele distorce e ele mente em relação a algumas questões.
E eu diria a vocês o seguinte: eu costumo dizer, em todas essas reuniões e comícios na Mata Norte, que quem conhece Armando Monteiro não vote em Armando Monteiro. E por quê? Primeiro, ele, enquanto empresário, foi um tremendo fracasso. Todas as empresas que ele gerenciou fecharam. Na gestão pública, nunca teve nenhuma experiência de gestor público. Mas ele costuma dizer que tem serviços prestados a Pernambuco. Ele costuma dizer que Eduardo Campos hoje o tem como inimigo, mas antes elogiava. E eu gostaria de dizer aos senhores o seguinte: o Armando Monteiro, enquanto deputado federal, enquanto lutava para ser indicado a candidato ao Senado pela Frente Popular, ele teve um comportamento. Ele foi um bom cordeirinho. Ele se posicionou de acordo com as metas, com as teses das forças populares de Pernambuco. E ao se posicionar de forma correta, de acordo com as bandeiras da Frente Popular, ele se creditou a ser candidato ao Senado. E foi eleito com a ajuda de Eduardo Campos. Mas ao se eleger a senador, ele no primeiro momento já se posicionou: eu sou candidato a governador, custe o que custar. E ao chegar ao Senado, meus amigos, todas as matérias importantes, ele votou contra a sociedade pernambucana e do Brasil. Está aqui, essa listagem aqui é todo o posicionamento dele, das matérias mais importantes. Matérias essas em relação aos aposentados, que ele votou contra os aposentados. Ele votou contra os comerciários. Ele votou contra os trabalhadores rurais. Ele votou contra as matérias mais importantes que diz respeito à sociedade pernambucana. E o posicionamento dele praticamente esteve em sintonia, certo, com a elite conservadora do país e com a elite econômica do país. E ao se posicionar dessa forma, ele perdeu o credenciamento, perdeu a qualificação de ser o candidato da Frente Popular. Eduardo não impôs ninguém. O processo de escolha do candidato a governador foi um processo que escutou mais de 20 partidos. Foi um processo democrático, e no qual o nome escolhido foi o de Paulo Câmara. Bem diferente da escolha de Armando Monteiro, que foi uma escolha pessoal. Armando Monteiro costuma dizer que o nosso candidato é um cobrador de impostos. E eu gostaria de dizer que ele mente mais uma vez. E por que ele mente? Ele mente, meus senhores, porque durante os 7 anos de governo de Eduardo Campos, nunca foi enviado um projeto sequer para a Assembleia para aumentar a carga tributária. Aliás, o contrário, a carga tributária em Pernambuco baixou. E houve uma melhor distribuição dos impostos para todos os municípios. A prova disso é que Camutanga teve um aumento considerável da distribuição de ICMS, passando de 1 milhão para quase 2 milhões. Pois bem, essa é uma tese injusta e mentirosa. Ele passou 7 anos e meio elogiando o desempenho econômico e financeiro do Estado. E hoje, colocações feitas por ele questiona certos avanços que houve na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, na interiorização do desenvolvimento econômico. Pois não, essa prática mentirosa nos leva a lembrar vocês que no momento da escolha do local para onde ia a Fiat, o Armando Monteiro foi contra a vinda da Fiat para Goiânia. Isso está nos principais jornais do estado de Pernambuco. E se não fosse a Fiat hoje, nós não estaríamos aqui discutindo Senai, Sesc e todos esses empreendimentos federais e estaduais que estão chegando em Goiânia. Porque a vinda da indústria automotiva foi a grande âncora que mudou a história desse município. E essa Fiat só veio para cá por determinação do governador Eduardo Campos. O nosso candidato a governador, ele foi secretário de administração, foi secretário de turismo, secretário da Fazenda, e o grande mérito dele
foi aumentar a capacidade de investimento do Estado, sem perseguir comerciante, sem aumentar a carga tributária, mas tornando a máquina arrecadadora eficiente e sem perseguir ninguém. Fez um trabalho muito parecido com aquelas lideranças que vocês gostam, e vocês têm uma lembrança muito concreta dela, que antes de ser governador do Estado, foi secretário da Fazenda também, que foi Miguel Arraes de Alencar. Miguel Arraes saiu de então secretário da Fazenda para governo do Estado. E Arraes também fez uma gestão sem perseguição, sem aumento de impostos e pensando sempre em aumentar a capacidade de investimento para aqueles que realmente necessitam da máquina pública. Paulo Câmara, por delegação de Eduardo, foi o grande idealizador do FEM, o Fundo Estadual dos Municípios, que está salvando os municípios hoje pernambucanos de uma política nociva colocada em prática pela presidente Dilma. Paulo Câmara foi o responsável, por delegação de Eduardo, pela gratuidade da Universidade de Pernambuco, a UPE. E foi Paulo Câmara que já se comprometeu de implantar a tarifa única no estado de Pernambuco, na região metropolitana. Ou seja, é um candidato jovem, preparado, capacitado e, principalmente, que representa a luta histórica de Arraes, de Eduardo, e amanhã vai ser ele. Mas essa política, o processo nacional e federal, também tem um viés municipal. Também tem um laço, tem um componente municipal. E vocês têm uma grande responsabilidade. Eu tenho dito isso nas entrevistas aqui na rádio local, que o goianense tem uma grande responsabilidade. O goianense vivencia e sente na pele a maneira que o PTB governa. O goianense conhece qual é o modelo de governo do PTB. O goianense sabe que hoje em Goiânia nós temos um governo sem planejamento, um governo sem políticas voltadas para a educação, para a saúde, um governo sem políticas voltadas para a segurança pública. E ora, meus amigos, que o governo atual recebeu de presente da Fiat duas assessorias importantíssimas, voltadas para a gestão pública, voltada para formatar o planejamento estratégico do município, e mesmo assim não tirou nenhum proveito. O goianense hoje vivencia um governo que não tem capacidade de investimento. Mais de 95% dos investimentos feitos em Goiânia hoje é governo do Estado. O goianense tem a memória bastante ativada e sabe que hoje a arrecadação mensal do município é mais de 13 milhões mensais. E ninguém sabe aonde esse dinheiro é investido. O goianense sabe que a corrupção tomou conta de Goiânia, que o mar de lama tomou conta de Goiânia, e que essa história de tratar meu irmãozinho, minha irmãzinha, a ficha caiu. Não engana mais ninguém. O goianense sabe que essa história de estar usando indevidamente o nome de Deus, isso aí é heresia, é falsas verdades. Porque o bom evangélico não mente. O bom evangélico é sincero, é comprometido com o seu povo, que não é o caso do prefeito atual, que usa indevidamente o nome de Deus para tentar manipular, para tentar tirar o foco, para tentar realmente esconder o que acontece no governo dele. Pois bem, a eleição de Armando Monteiro significa, meus amigos, um passo fundamental para a reeleição do prefeito atual de Goiânia. Vocês querem isso? Se vocês não querem a reeleição do prefeito atual, vocês não podem votar em Armando Monteiro. Vocês têm que dizer não a Armando, pelo comportamento dele e por ele ter se posicionado contra a Fiat em Goiânia. E vocês têm que dizer não ao prefeito atual. Nós temos aí um candidato a estadual, Josimar, que é um bom rapaz. Me dou muito bem com ele. Mas ele faz parte de uma estratégia de fortalecer a reeleição do prefeito atual. Se Josimar for bem votado, vocês estão também ajudando
para que o prefeito se fortaleça para a sua reeleição. E vocês não podem cair nessa enganação. Vocês têm que votar no candidato da Frente Popular. E hoje nós estamos aqui presenciando o lançamento de Menezes. Menezes apoia Paulo Câmara. Menezes apoia Fernando Bezerra Coelho. Menezes apoia Eduardo Campos. E vocês têm que fortalecer Menezes votando na chapa completa. E Menezes apoia Felipe, candidato a federal. Porque Paulo Câmara vai precisar de uma bancada federal forte. E Felipe, pela confiabilidade, pelo histórico dele, pelos os compromissos, pelo desempenho na gestão pública, Felipe tem tudo para ser um grande defensor do governo de Paulo Câmara na Câmara Federal. E Menezes foi muito feliz na escolha, porque escolheu um jovem que tem um promissor, que tem um futuro promissor, que tem realmente uma grande caminhada pela frente. E eu tenho certeza, Menezes, que na construção dessa sua luta, o Felipe vai ser fundamental. Vai ser fundamental porque representa a nova política, representa novos valores, novos compromissos com o povo pernambucano e com o povo de Goiânia. Por isso, meus amigos, finalizando, nós temos que no dia 5 colocar no banco dos réus o Armando, dizer a ele não. Não, porque você representa um projeto conservador, um projeto na contramão da história, representa a direita nacional. A sua vitória vai representar a volta do PT a dominar o estado de Pernambuco. E vocês sabem muito bem qual foi o resultado da gestão do PT no Recife. A vitória de Armando é um retrocesso político. E vocês têm que colocar também no banco do réus o prefeito. E dizer, basta. A partir do dia 5 começa a contagem regressiva para você voltar para casa. Para você acabar com esse governo medíocre. Esse governo sem rumo. Esse governo que está maculando a história de Goiânia. Esse governo que está realmente maculando a história de Goiânia. Porque vocês se lembram que ele foi eleito, certo, com uma grande mudança em relação ao governo passado. E como muito bem falou Iberlúcio, ele está conseguindo este grande milagre de ser pior do que o anterior. Muito obrigado, hein?